proponho a fazer, eu preciso de uma formulazinha básica que dá o seguinte. Você tem aqui dois eixos perpendiculares entre si e você possui aqui um retângulo. E você rotaciona esse retângulo em torno desse eixo. Quando você rotaciona, você obtém uma figura que a gente chama de invólucro de cilindro. É uma figura assim, ó. É um cilindro com um buraco no meio. Tá? Você vê aqui, isso aqui você não vê mais, tá? Você rotacionou esse retângulo. Ao rotacionar esse retângulo, você obtém essa figura aqui. Por trás, aqui pontilhado, tá? Esses contornos, né? Você não enxerga. Então, essa figura é conhecida como um invólucro de cilindro, tá? A figura que você obtém é o chamado invólucro de cilindro. Cilindro circular reto, tá? Invólucro de cilindro. É como se você tivesse dois cilindros com o mesmo eixo, coaxiais, e você tira o menor do maior. Mesma altura, você tira o menor do maior. Você tem um cilindro com um buraco no meio, tá? Chamado de invólucro de cilindro. E esse cilindro, o invólucro de cilindro, ele tem o que convenciona-se dizer um raio menor e um raio maior. Claro que ele também tem uma altura H. E o volume é fácil de calcular, porque esse invólucro de cilindro, C, ele tem um volume que é dado por quê? Quem é o volume? É o volume do cilindro de raio maior, que é a área da base, que é πr2, vezes a altura, menos o volume do que foi retirado, do buraco. O volume do buraco, vamos dizer assim, é π R2, R pequeno ao quadrado, vezes H. E essa fórmula eu posso colocar o πH em evidência, eu fico com πH vezes o quê? Diferença dos quadrados dos raios. Que eu posso fatorar isso aqui como sendo πH vezes a soma dos raios vezes a diferença entre eles. Que me permite fazer uma modificação, aí assim, ó, modificação não, uma reescrita da seguinte forma, fica 2π vezes o quê? O raio maior mais o raio menor sobre 2, vezes H, vezes o raio maior menos o raio menor. Tá? Que eu posso escrever isso como sendo 2π vezes o raio médio, a média dos raios, vezes a altura, vezes a variação do raio, que é o ΔR. Ou seja, essa fórmula onde o raio médio, é a média aritmética simples dos dois raios e o ΔR é a diferença entre eles, entre os raios. Tá? Entendido? Então você tem isso aí. Tá? Vou pegar.
E você pode ter um vislumbre geométrico que é o seguinte. Esse volume é o volume de um paralelepípedo. É um volume de um paralelepípedo. Que paralelepípedo? Esse paralelepípedo aqui, ó. Um paralelepípedo com uma altura H, exatamente um paralelepípedo com altura H, comprimento 2π vezes o raio médio e largura ΔR. Vislumbre que você fez o seguinte, você chegou aqui ao longo do raio médio, tá certo? Você tem um raio médio, você chegou e cortou tá? Deu um corte nesse invólucro de cilindro e abriu, uma tentativa de planificá-lo, assim. Então, quando você abre, né, você tem um paralelepípedo cuja altura, após uma deformação, ele tem uma largura ΔR, que é essa largura aqui, tá? Uma altura H e o comprimento 2π vezes o raio médio. É que se você fizesse abrisse e fizesse uma deformação para chegar aqui. Estamos entendidos? Quer dizer, algo puramente geométrico, tá? Bem, grava essa fórmula, que você precisa gravar essa fórmula, tá? O volume do invólucro de cilindro é 2π vezes o raio médio, vezes a altura, vezes a variação do raio. Invólucro de cilindro, sendo essa figura. Isso porque eu tenho a seguinte situação que eu vou apresentar para vocês, ó. Sejam A e B números reais com 0 menor que igual a A menor que B. Você vai perceber essa exigência, o porquê dessa exigência. F, uma função contínua no intervalo fechado AB, intervalo esse situado à direita da origem, tá? Intervalo fechado AB, não negativa, ou seja, com f de x maior do que ou igual a zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB. Ômega, tá? Isso para você ter essa função, essa região ômega. Ômega, a região plana ao longo do intervalo fechado AB, limitada pelo eixo das abscissas e o gráfico de f, ou seja, conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2, tal que x encontra-se entre A e B, e o y encontra-se entre 0 e f de x, e agora S, o sólido de revolução, assim que é chamado esse sólido de revolução, obtido, tá ruim aqui, obtido pela rotação da região ômega, pela rotação de ômega, em torno do eixo das ordenadas, diferente da aula passada, que era a rotação em torno do eixo das abscissas, né? Agora em torno do eixo das ordenadas. Então, A e B reais, F é uma função contínua em AB, com essa restrição aqui, para ter a região ômega, tá? E S, o sólido de revolução obtido pela rotação de ômega em torno do eixo das ordenadas. Eis o porquê dessa restrição. Porque agora você tem o seguinte, ó. Você tem, ó,
o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas, você tem aqui o A e o B, e você tem aqui a função f, daqui para cá, que eu vou colocar assim, tá aqui, função f. Esse é o gráfico da f. E a sua região é essa região aqui. Vou botar pontilhado aqui, vou botar inteiro aqui, essa é a região ômega. A região ômega e é essa região aqui no meio. Não vou achurar para não poluir, só deixar só ômega. E você vai pegar, e você pega agora essa região e rotaciona essa região em torno do eixo das ordenadas. Ao fazer isso, você obterá um sólido de revolução. Tá? Um sólido de revolução, deixa eu ver aqui, ó. Nossa, isso aqui dá a mesma coisa, pronto. Aqui. Tá? Só de revolução. Pra cá. Marca assim. Só para ficar mais ou menos. Melhorar um pouco mais o desenho. Tá aqui. E aqui tá aqui. Então, sabe, tem um sólido assim, ó. Vou tentar esboçar esse sólido. Esse sólido ele faz isso. Tá? É evidente que você não vê esse contorno aqui também, não. Esse contorno você não vê. O que você vê é esse, ó. Contorno aqui. E você vê também esse contorno aqui. Tá aqui, a tentativa, tá? E ele vai... Você concorda que faz isso? Mais ou menos o esforço. Não é um sólido desse tipo? Tá? Tem um contorno que você não vê por trás aqui, que é esse aqui, ó. Que dá a volta, né? Eu não vou desenhar para não poluir. O objetivo agora é definir quem é o volume desse sólido S. Tá? Esse é o sólido S, obtido pela rotação da região ômega em torno do eixo das ordenadas. Então eu começo com o seguinte. Dada uma partição, ó, vou destacar, tá em preto, ó, dada uma partição P igual a x0, x1, xn do intervalo AB, do intervalo fechado AB, com coeficientes, C1, Cn, dados por... Não vou pegar coeficientes quaisquer, vou pegar coeficientes bem específicos. O C1 é o x0 mais o x1 sobre 2. Por causa do que foi feito ali, no invólucro de cilindro. Você vai entender por quê. O C2 é o x1 mais x2 sobre 2. Até o último, que é o Cn, que é o xn menos 1 mais o xn sobre 2. Dada uma partição qualquer com estes coeficientes, seja para cada i de 1 até n, para cada i de 1
até n, porque eu tenho n subintervalos, n coeficientes, seja para cada i Rn, sejam, né, na verdade é sejam, viu? Sejam, que são duas coisas. Sejam, primeiro, Ri, o retângulo, Ri vai ser o retângulo com base no intervalo xi menos 1 xi, com base nesse retângulo, nesse intervalo, no intervalo xi menos 1 xi, e a altura f de ci, vírgula, e C índice I, deixa eu sei direito, C índice I, o invólucro de cilindro, isso aqui é sejam, são duas coisas, para cada I sejam duas coisas, e C índice I, o invólucro de cilindro obtido pela rotação de Ri, pela rotação do retângulo Ri em torno do eixo das ordenadas. Em torno do eixo, que eixo? O eixo x igual a zero, porque o eixo das ordenadas é o eixo de equação x igual a zero, eixo das ordenadas, tá? Diga. Hã? Porque a base, um retângulo, a base é um intervalo fechado, é um segmento. O segmento corresponde a um intervalo fechado. Não é? Segmento corresponde a um intervalo fechado. Então, gravando isso aí, ó, e daqui sai a justificativa da escolha dos CIs. Porque senão, veja, ó, agora eu farei o seguinte. Vou apresentar aqui. Olha que tenho eu. Tem aqui Y, certo? E aí, ó, eu tenho A também aqui. O A dá para tirar direito. E eu tenho o B. Certo? O A e o B, aqui. O A e o B, um pouco tem. E eu vou esquematizar isso aqui com N igual a 2. Porque se você entende para N igual a 2, você entende para N qualquer. Faltam mais coisas aí para eu colocar. Tá certo? O F de A, né? Esse aqui é o F de A, certo? Esse aqui é o F de A. E aqui o F de B. O F de B, tá? F de A, o F de B. Aí você tem a F, a função F aqui, ó. De novo a função F, a mesma função F lá. E agora eu vou pegar uma partição com N igual a 2. O A é o x0, e vocês vão entender porque que eu pego N igual a 2 para facilitar a minha vida aqui. E os coeficientes, não esqueça, os coeficientes não são coeficientes quaisquer, são cada coeficiente é a média aritmética dos extremos do intervalo. Então o C1, ó, média, e o C2 aqui, a média. O primeiro retângulo R1, ele tem altura quanto? F de C1 e a base está aqui. Então é esse retângulo aqui. Esse é o primeiro retângulo. Retângulo R1, certo? Eu não vou botar R1 para não poluir a figura.